Já aconteceu com você, ou acontece muitas vezes, de você comprar e o mercado cair, de você vender e o mercado subir? É porque você está errando em uma coisa que é muito importante para que você consiga acertar o lado do movimento. E é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Então, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando conteúdos de maior relevância como esse daqui e me segue também no Instagram, @ShotScalperTrades. Vamos lá. Um dos grandes problemas das pessoas entrarem em uma operação e o mercado ir ao contrário, e a pessoa muitas vezes achar que o mercado só espera ela abrir o trade para poder estopar, é porque muitas vezes a pessoa ela opera fora de uma lógica. Porque para a gente poder abrir um trade, galera, um trade bom, ele precisa ter uma lógica, sabe? Ele precisa ter uma história por trás. Por exemplo, não é simplesmente você achar que o mercado vai cair simplesmente porque tem uma barra vermelha aqui. Ou você achar que o mercado vai subir simplesmente porque fez um candle forte aqui. Ou achar que ele vai reverter porque ele não conseguiu, por exemplo, chegar nesse topo aqui e fez uma barra vermelha. A gente precisa entender a história que o candle está nos mostrando. E para a gente conseguir entender a história, a gente precisa entender os tipos de movimentação do preço, que são três movimentos básicos: tendência de alta, tendência de baixa e mercado em consolidação. Quando a gente entende a estrutura, né, desse contexto, a gente passa a ter uma dimensão melhor de qual deve ser a prioridade das nossas operações. Então, por exemplo, se eu estou com uma tendência de alta, cara, prioriza a compra. Evita ficar trabalhando contra a tendência, pelo menos no início. Se você está numa estrutura de baixa, prioriza a venda, pelo menos no início. E se você está em uma estrutura de consolidação, prioriza, trabalhar extremos, seja máxima ou mínima. O que acontece muitas vezes? A pessoa comprar e o mercado cair. Eu vejo que muitas pessoas são adeptas a padrões de candle, né? Isso é algo que está difundido no nosso meio, né? Os padrões de candle, quantos de vocês não conhecem? Eu acredito que a grande maioria. Estrela cadente, ó, estrela cadente. Qual outro que é muito conhecido? Martelo, enforcado, é, mamãe grávida, bebê grávido, sei lá. Tem muitos aqui que eu nem sei. Engolfo. ahn, Deixa eu ver qual que eu entro. Morubozu. Acho que é Morubozu. Marubozu. Não sei, eu nem sei esses nomes, galera. Mas vamos lá. Eu sei que muita gente fica pegado nisso daqui, ó. Em nomenclatura, em padrões de candle. E muitas pessoas sabem a risca, né? O que que isso? Uma estrela cadente é quando o mercado ele está numa região e ele deixa muito pavio superior. Um martelo é quando ele está numa região de suporte e ele deixa um pavio inferior muito grande. Um enforcado é quando o mercado ele está numa região de topo e deixa um candle com muito pavio inferior. Um engolfo é quando o mercado elimina o próximo candle. Vem um candle para cima e outro candle engolfando ele. E aí, galera, isso acaba criando muito viés na cabeça de vocês. Faz com que vocês ignorem isso daqui, ó. Vocês começam a ignorar isso daqui, que é o mais importante, que é o contexto. E aí vocês começam a operar baseados em candles. Eu vou dar um exemplo bem fácil aqui. A pessoa, quando ela opera em cima de padrão, porque é um negócio bem difundido, né? Esses padrões aqui, estrela cadente, martelo, enforcado, engolfo. Que a pessoa busca? Ela busca por eles no gráfico. Então, por exemplo, ela olha um candle desse daqui, ó, sendo formado, ó, esse candle 39, esse candle 40, automaticamente o que essa pessoa já vai pensar aqui? Pô, é venda. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma estrela cadente. Aí a pessoa fala, nossa, aqui tem uma zona de resistência, sei lá, qualquer resistência que você tenha marcado. Aí o que a pessoa vai querer fazer? Ela vai querer vender. Por quê? Porque tem o tal padrão de candle. Só que a pessoa está ignorando algo muito mais relevante, que no caso é o contexto que o preço se encontra nessa região específica. E para eu entender esse contexto, eu preciso voltar um pouco antes para eu entender o que o preço fez. Então, por exemplo, logo pela abertura, o mercado ele abre um padrão consolidado. Galera, não tem como eu explicar isso aqui para vocês sem que eu entre na pauta do contexto, porque o contexto é o que manda, cara, é o mais importante. Então, o mercado rompe fundo, ele volta para fazer um pullback nos 50%. Inclusive, eu peguei uma venda aqui, eu postei lá no Instagram. Então, ele vem fazer um pullback aqui nos 50%, dá uma leitura de venda. Beleza. Quando o preço dá uma leitura de venda, galera, e ele joga para a mínima aqui e segura,
nós temos um padrão de quebra macro de estrutura. Uma quebra de estrutura macro, ela tem como objetivo consolidar o preço. Então, a informação que eu obtenho aqui, ela já vai evitar que eu faça uma venda aqui, por exemplo, e eu tome um stop desnecessário. É aquele tipo de trade que a pessoa acaba de vender e o mercado já sobe, estopando ela. Quantas pessoas não acontece isso? A mesma coisa, por exemplo, vamos pegar outros cenários aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui e a gente vai pegar outro cenário. Eu vou mostrar, galera, um trade que eu peguei no índice hoje, tá? É um bom exemplo para ser explicado também. Olha só, a pessoa vê, por exemplo, o mercado em um movimento de alta. Ele faz um movimento de alta. Aí ele corrige. Aí, galera, a pessoa vê, ó, o mercado começando a deixar os tais padrões de candle. Aqui, a primeiro momento, poderia sim pensar em uma venda, porque esse padrão de candle, ele estava aliado com uma região. Que região era essa? Região de topo. Só que a partir da formação do 6, esse candle aqui, ele já não testa de novo a região que era a região para contexto de venda. Só que a pessoa, às vezes, ela se apega simplesmente no formato, no padrão. E aí, o que a pessoa vai querer fazer? Vou vender. Ah, o preço está numa região de topo, só que o candle 7 são os mínimos detalhes que acabam fazendo total diferença. O candle 7, ele não agrediu a região de topo. Então, aqui, não teria motivo para que eu fizesse uma venda. E às vezes a pessoa simplesmente olha esse pavio aqui, julga ele com pressão vendedora e vende e o mercado acaba fazendo um movimento de alta. Ou às vezes, por exemplo, a pessoa vê o mercado, por exemplo, aqui, ó, testando uma região de fundo. Aí a pessoa fala, deixou um padrão de gatilho, deixou ali um martelo, né, como muitos gostam de utilizar. Só que às vezes, galera, você está utilizando um fundo, por exemplo, que não é um fundo importante para a estrutura do preço. Porque, só dando uma dica aqui para vocês, quando o mercado está em uma estrutura de alta, galera, ó, ele está numa estrutura de alta. Vocês sabiam que nessa estrutura aqui, os topos da estrutura, eles são 1000 vezes mais relevantes do que os fundos da estrutura? Os fundos da estrutura são regiões fracas para que o preço possa voltar aqui, ó, e acabar dando boas operações. Sabe qual que é o melhor fundo no caso de uma estrutura de alta? É a mínima do dia. Sabe por quê? Porque a mínima do dia é a inflexão da tendência. Se o mercado perde essa mínima aqui, nós temos então uma, não vou usar a palavra reversão, mas uma inversão da pressão que era compradora agora para a pressão vendedora. Então, um detalhe desse, às vezes a pessoa tem lá um fundo qualquer marcado e aí o mercado chega na região. Ah, mas está deixando gatilho. Olha lá, ó, tem aquele candlezão que o pessoal costuma dizer por aí, os tais martelos, aí a pessoa compra e o mercado cai. O que acontece quando você passa a operar em regiões estratégicas? Hoje eu peguei um trade aqui, 100% dentro de uma região estratégica. Ó, resumindo o trade, o mercado faz um movimento forte de alta, certo? E ele vem numa correção. Essa correção por si só era uma zona interessante. Que zona era essa? Zona dos 50% macro do dia. Então eu realizo uma compra bem aqui nesse candle 28, quando eu vejo ó, a defesa nos 50%, tá? Posiciono meu stop aqui embaixo. Esse trade não se desenvolveu como eu gostaria. Ele chegou a pagar uma vez o meu risco, mas acabou voltando e me tirou no zero. Porém, galera, nesse cenário específico aqui, eu estou confluindo os fatores. Eu não estou entrando meramente porque eu vejo, por exemplo, que tem um martelo. Eu vejo que esse é o grande dificultador na vida do trader, que é simplesmente ficar caçando por candles que mostrem pavio superior ou mostrem pavio inferior, mas esses candles eles não estão dentro de uma estrutura, né? Você está operando desordenado. Por exemplo, é a mesma coisa da pessoa chegar aqui e só porque ela vê o mercado deixando esses candles aqui, ó, com um pavio superior aqui, ela querer fazer uma venda. Nesse momento aqui, não tem leitura de venda. Por quê? Porque o mercado tinha acabado de fazer um teste ó, na mínima do dia e tinha rejeitado. Se o preço não rompe a mínima do dia, qual que é o objetivo principal do preço? Voltar para a máxima. Então você estava dentro de um padrão de consolidação. Aí às vezes a pessoa vende, o mercado volta estopando. Olha, 80% das vezes que eu vejo os stops que algumas pessoas compartilham comigo lá no Instagram,
pessoas às vezes que não são alunos, né, me manda lá, vez ou outra eu sempre dou uma olhada, eu percebo que as entradas elas são baseadas em coisas isoladas. Ah, ou é porque deixou um candle com pavio, ou é porque o mercado está batendo em uma região importante, que por si só não adianta nada, né? Se suporte e resistência fosse 100% eficaz, era só você marcar a linha no seu gráfico que você ia ganhar dinheiro. Não é bem assim. Nada no mercado é bem assim, né? Tudo precisa de um porquê, de uma história. E aí é onde eu falo, o principal erro dos stops, aqueles stops onde você acaba de vender e o mercado sobe, acaba de comprar e o mercado cai, normalmente esse tipo de movimento aí é movimento que o próprio, vou usar os nomes que o pessoal gosta, o próprio institucional, na verdade, o próprio grande player, né, big player, por assim dizer, ele cria esse tipo de ruído justamente para atrair liquidez. Só que quando você está dentro de um contexto favorável, você diminui muito as chances de você estar operando dentro de um ruído. Não estou dizendo que você não vai tomar stop. Eu tomo stop, normal, eu compartilho meus stops lá no Instagram, mas o que eu quero que você entenda é que se você estiver dentro de um contexto e aí sim você utilizar ferramentas ao seu favor, você diminui muito esse tipo de stop que é stop de ruído. Entra, cai, vende, sobe, compra, o mercado derrete. Então passem a estudar, galera, estrutura do preço. Né? Não foca em ficar estudando um monte de estratégia. Foca em entender ó, o que o preço está te mostrando aqui, ó, as movimentações. Eu garanto para vocês, cara, se vocês entenderem a movimentação do preço, vocês vão conseguir destravar muito mais rápido os resultados de vocês. Tá? Olha só, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, ajuda o nosso trabalho a chegar a mais pessoas e me segue lá no Instagram também. No mais é isso, vou finalizando por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Um abraço, fui!